Olá, eu sou o Henrique Afonso e começa agora mais uma temporada do LecoCast, e dessa vez em parceria com o projeto Saberes da Inovação. O Saberes da Inovação é um projeto vinculado ao Observatório de Inovação e Criatividade e apoiado pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Unesp, Campus Bauru. Durante os próximos episódios, conversaremos com representantes das empresas finalistas selecionadas no programa Brasil Accelerate 2030, a fim de promover a reflexão sobre inovação, criatividade e Agenda 2030. Vale lembrar que o Observatório de Inovação e Criatividade e o LecoCast são projetos de extensão vinculados ao Lecotec, o Laboratório de Estudos em Comunicação, Tecnologia, Educação e Criatividade. Nossa colega e graduanda em jornalismo na Unesp, Bia Ribeiro, conversou com Paulo Melo, sócio fundador da Pixels e atual CEO da empresa. Que é a empresa, de onde ela surgiu, como começou a Pixels, o contexto que vocês estão hoje, qual foi a motivação. Esse é um panorama do que é e como surgiu a empresa. Ok. Bom, eu sou o Paulo Melo, sou um dos cofundadores e atualmente estou na função de CEO da Pixels. A Pixels ela surgiu a partir de uma conversa entre os sócios, né, os atuais sócios, a respeito de uma dissertação de mestrado do André, que viria a se tornar o quarto sócio, né? Já tínhamos eu, o Rodrigo e o Alisson iniciado nesse mundo de inovação, e o André tinha concluído uma dissertação onde ele desenvolveu uma câmera acoplada no microscópio e usava um software de uso livre para identificar ovos de xistossoma na Fiocruz, em Recife. A xistossoma é a causadora da esquistossomose, né? Aquela doença que é causada por ovos e larvas do caramujo, e que alguns aqui no Brasil chamam popularmente de barriga d'água, né? Então, a barriga da pessoa fica bem estendida. É uma doença considerada doença tropical negligenciada, né? Isso foi no final de 2014, e aí nós analisamos, né? O André tinha me chamado porque eu já tinha trabalhado mais de 15 anos em indústria farmacêutica, eu era gerente nacional de vendas da Roche, e entendia basicamente desse mercado de saúde. Quando eu analisei, eu achei muito interessante a proposta, mas achei limitada, né? Só fazer um exame de esquistossomose basicamente só iria interessar para o governo, né? E aí a gente começou a conversar se poderia utilizar aquela técnica para expandir para outros diagnósticos. E a conclusão foi que sim, a gente teria um árduo trabalho aí pela frente de desenvolvimento, talvez tivéssemos que criar um microscópio automatizado, desenvolver inteligência artificial, e ali foi o início da conversa para a gente seguir em frente. Mas a gente só começou realmente a trabalhar, a se dedicar a Pixels em 2017, e em 2018 foi quando o avanço na tecnologia ela começou a acontecer, que foi quando a gente começou a receber o nosso primeiro investimento, né? Então, de lá para cá, nós avançamos muito. Hoje a gente tem um microscópio automatizado, hoje nós temos exames de parasitologia para identificar protozoários e helmintos de forma automatizada, e estamos concluindo o desenvolvimento de exames para doenças do sangue, como leucemia, por exemplo, e sedimentos de urina. E também, essa semana especificamente, nós entramos na área de patologia digital, que é para analisar tecidos e células para identificar, por exemplo, o câncer, né? Naqueles tecidos e células. Então, a gente já está no terceiro investimento, né? Esse ano a gente está entrando no mercado, realmente. É um mercado muito complexo. A gente chama essa área que nós atuamos, tem alguns que chamam de health techs, né? Mas especificamente a gente trabalha numa área que é considerada de hard science. Então, que é hard science.
é aquela área onde tem pesquisa científica envolvida, tem muita regulação e tem muito desenvolvimento. Tá? Então, esse é um panorama rápido aí sobre a Pixels. Qual segmento vocês atuam e quais os tipos de profissionais vocês têm na empresa hoje? Nós atuamos na área de diagnósticos, né, de saúde humana, e aí entenda diagnósticos como exames de análises clínicas, in vitro, aí só para traduzir um pouco esse termo, são todos aqueles exames que você precisa de uma parte do corpo humano para fazer análise. Então, poderia ser tecido, poderia ser algum saliva, sangue. Então, tudo que você utiliza, né, baseado no corpo humano, para fazer análise, a gente considera aí de exames de análises clínicas e patológicas. Qual é o tamanho da empresa hoje e qual o alcance geográfico que vocês possuem? Essa é uma pergunta interessante, porque para startup, o tamanho não é necessariamente relevante. Né? Nós somos uma empresa pequena, nós temos cerca de 22 pessoas, só que como trabalhamos com tecnologia, a gente consegue alcançar qualquer parte do mundo. Né? Para que você tenha uma ideia, 2018 e 2019, nós fomos convidados para fazer uma prova de conceito em 3 aldeias no Malawi, que é o 8º país mais pobre da África. Esse convite ele veio através da Universidade de Zurique, através de um pesquisador da Universidade de Zurique, junto com a Unicef do Malawi. Então, nós viajamos para a África, passamos uma semana em 2017, mais uma em 2018, e o que chamou muito a atenção é que nós fomos convidados, mas antes a Universidade de Zurique tinha convidado várias startups do Vale do Silício, né? Health Techs do Vale do Silício, e nenhuma delas aceitou. E isso foi muito curioso para a gente, porque é um convite honroso, né? Você ir para a África para trabalhar atendendo a 3 aldeias, eram aldeias que ficavam cerca de 2 horas de viagem da capital, e quando nós chegamos nas aldeias é que a gente entendeu por que as startups lá do Vale do Silício não aceitaram o convite, porque nas aldeias não tinha sequer energia elétrica. Então, a grande questão é como é que você leva tecnologia de ponta na área de saúde para regiões remotas que não têm sequer energia elétrica para carregar os equipamentos, né? Então, isso foi um grande desafio para a gente. Mas hoje, apesar do time pequeno, a gente tem muita mobilidade. Então, por exemplo, nós criamos um microscópio automatizado que ele pode estar em qualquer região do planeta, sendo laudado por uma pessoa em outra região totalmente diferente. Então, imagine se a gente deixasse um equipamento no Malawi, poderia ter um médico aqui no Brasil fazendo esse laudo, sem necessariamente ter que estar presencialmente lá. Do contexto que a empresa surgiu, né, os objetivos, as motivações que vocês tinham no começo, e principalmente na questão que a gente colocou dos problemas sociais, das pautas sociais que vocês tinham lá no início, se elas ainda continuam as mesmas, né? Se o objetivo ainda é o mesmo, se as problemáticas que vocês buscavam solucionar na época de origem e tudo mais continua as mesmas, e se mudou, por que teve essa mudança? Elas permanecem, só que elas foram ampliadas de acordo com o desenvolvimento da tecnologia. Né? A gente conseguiu enxergar que nós poderíamos ir muito além. Então, quando a gente começou, basicamente, o foco era o primeiro exame que a gente conhecia, que era de esquistossomose, né? Mas aí o primeiro laboratório que nós nos apoiamos para começar foi um laboratório aqui de Pernambuco, chamado LACEN, que é Laboratório Central. Todos os estados existem um laboratório LACEN, então São Paulo, Rio, enfim, que são laboratórios bancados pelo Estado, que são responsáveis por fazer análise de qualidade e controle de, por exemplo, doenças tropicais negligenciadas.
Então, aqui no Brasil, a gente tem, por exemplo, 19 estados que têm o problema da esquistossomose. Pouca gente sabe sobre isso, né? Mas 19 estados, e ao contrário também do que muita gente pensa, não são só estados considerados periféricos ou mais pobres. São Paulo, por exemplo, Rio de Janeiro, são regiões consideradas endêmicas. Mas quando a gente foi para dentro do LACEN, a gente viu que existiam outras doenças tropicais negligenciadas, por exemplo, malária, doença de Chagas, leishmaniose, tuberculose, várias doenças que são consideradas tropicais negligenciadas e que a gente poderia, sim, desenvolver, porque a nossa tecnologia ela busca identificar padrões nesses exames. E o que são padrões? Pode ser uma forma, pode ser uma cor, pode ser um número, né? E a gente tinha condições de desenvolver essa tecnologia. Então, a gente começou a ver que, ok, a gente consegue ampliar, né? É por isso que a gente já tem concluído aí o exame de parasitologia, o primeiro exame foi o de parasitologia, né? E nós estamos desenvolvendo outros exames. A gente identificou que com a tecnologia a gente poderia ir além das doenças tropicais negligenciadas, né? E uma coisa que nos influenciou bastante foi em 2018, uma declaração do diretor-geral da OMS, o Tedros Adhanom, quando ele estava lançando uma lista de exames essenciais, exames in vitro essenciais para a população mundial. Então, tinha essa lista e ele deu uma declaração que foi, talvez assim, um motivador adicional para a gente. Ele falou que pessoas estão sofrendo e morrendo por falta de diagnósticos. Então, veja, eu trabalhei durante mais de 15 anos na indústria farmacêutica, onde eu entendia que as pessoas sofriam e morriam por falta de medicamento. E, de repente, aparece uma pessoa influente e diz, não, as pessoas estão morrendo antes do medicamento. Elas estão morrendo por falta de diagnósticos, né? Então, a gente começou a entender que nós poderíamos contribuir, né, indo além das doenças tropicais negligenciadas. Quando a gente começou, a gente focou muito no item 3 das ODS, né, que é da área de saúde, e existe um item lá que fala de erradicar algumas doenças, como tuberculose, malária, até 2030, né? Então, de certa forma, isso estava enquadrado nas doenças tropicais negligenciadas, mas a gente viu que tem outras doenças que são de forte impacto. Então, por exemplo, a questão do próprio câncer. Muitas pessoas morrem porque não tem um diagnóstico adequado, não dá tempo, né? Ou às vezes não tem patologista suficiente para fazer análise da população. Ou pior, no caso de estados que são mais extensos, às vezes o paciente precisa se deslocar do interior para a capital para fazer o exame. Então, em função disso, a gente terminou ampliando essa nossa visão e vendo que, ok, a nossa tecnologia, a gente pode ir muito além em relação ao apoio ao diagnóstico, né? Então, a gente resolveu, além das doenças tropicais negligenciadas, poder ajudar as pessoas a não sofrer ou morrer por falta de diagnósticos. E com relação à estruturação mesmo do modelo de negócio da empresa, de vocês, queria saber se vocês contam com a ajuda de algum parceiro, de alguma mentoria, de algum investimento de iniciativa privada, de poder público. Como é que funciona a estruturação de vocês? Beatriz, a gente sempre participou de muitos programas de desenvolvimento de startups desde o início, né? Eu sou administrador de formação, as pessoas até acham curioso, né? Porque é uma empresa de tecnologia na área de saúde e quem está à frente é um administrador, né? As pessoas esperam que talvez pudesse ter sido uma pessoa de tecnologia ou talvez uma pessoa da área de saúde. A gente tem um time, até complementando uma pergunta que você fez lá atrás, que eu deixei incompleta, a gente tem um time multidisciplinar, onde nós temos desenvolvedores de software, engenheiros de software, nós temos engenheiros mecatrônicos, nós temos biomédicos. Então, é um time realmente
bastante multidisciplinar, né? A gente vem, dentro desse escopo, desenvolvendo essa tecnologia, assim, buscando espaços, né, dentro desse universo para poder contribuir cada vez mais na área de saúde. A gente começou em 2017, 2018, participando de uma incubação no Porto Digital. Em 2017, a gente também teve a oportunidade de participar de uma aceleração nacional chamada Inovativa Brasil. A gente começou por aprender e terminou tendo uma espécie de efeito colateral, que foi começar a ser premiado, né? Então, por exemplo, no Inovativa Brasil, a gente participou da turma 2017.1, que foi no primeiro semestre, e terminamos saindo de lá como a melhor startup da área de saúde e a melhor de impacto social. Nós ganhamos 2 prêmios. Participamos do Accelerate, participamos do Artemisia Saúde Lab e Bem-Estar, que era um programa específico para startups da área de saúde, e participamos, por último, em 2019, do BNDES Garage, que era uma aceleração durante 6 meses, lá no Rio de Janeiro. Aí também fomos eleitos a melhor startup do programa. Mas a gente sempre se cercou desses programas para poder evoluir e também de mentorias que os programas ofereciam, né? Então, eu tive contato com muita gente experiente dessa área. Agora, especificamente em relação ao modelo de negócios, aí foi uma decisão toda nossa, né? A gente tinha vários caminhos para poder ir, e a gente optou por ir por um caminho meio inusitado, que seria, ao invés de vender microscópio, né, a gente vende, na verdade, uma assinatura. Então, é o SaaS, né, é o Software as a Service. A gente faz uma assinatura anual e o equipamento ele vai incomodado. Então, é mais ou menos como a gente assina uma banda larga, por exemplo, para dentro de casa, ou uma net. Sempre as operadoras elas levam lá o modem, você não paga pelo modem, né? O modem é incomodado, e você paga pela assinatura. Então, esse é o modelo que a gente escolheu. Eu queria te perguntar qual você diria que são as maiores potencialidades da sua empresa, né, da sua startup dentro do setor, e quais os maiores obstáculos e ameaças que vocês enfrentam com relação ao modelo de negócio, ao produto mesmo que vocês desenvolvem. Veja, essa área ela tem um universo ainda a ser explorado, tá? Porque quando você vai para dentro de um grande laboratório, você ainda vê muitos exames sendo feitos com microscopia óptica, né? Então, tem um profissional da área de saúde analisando alguma coisa no microscópio óptico, onde ele vai ter que fazer a manipulação. Aqui no Brasil, a gente pode dividir esse mercado em laboratórios de grande porte, de médio e de pequeno porte. Os de grande porte, você pode considerar Fleury, DASA, Sabin de Brasília, Aliar, tem Hermes Pardini, Diagnósticos do Brasil. Só que a grande maioria dos laboratórios, eles são de médio e pequeno porte, tá? Então, existe muita microscopia óptica, por quê? Porque a automação, que é geralmente entregue por grandes fornecedores, como Roche, Abbott, Siemens, eles são muito caros para implementar. Então, não é qualquer laboratório que tem condições de fazer essa implementação. Então, assim, a gente ainda tem uma infinidade de possibilidades, né, de desenvolver e automatizar e usar a inteligência artificial nesses exames que hoje são utilizados através de microscopia óptica. Outra coisa a gente tem que analisar que, apesar de toda essa tecnologia existente dentro dos laboratórios, no Brasil, mais de 70% da população não tem um plano de saúde privado. Então, olha que loucura, né? A gente está falando de mais de 140 milhões de pessoas que não têm acesso a esses laboratórios que possuem essas tecnologias, né? Então, a gente tem condições de, talvez, levar essa tecnologia até para o SUS, né?
para agilizar todos os processos, ou laboratórios menores, de baixo custo. Então, as oportunidades são gigantescas, além de a gente ter recebido vários convites para começar a atuar em outras áreas, como veterinária, como agricultura. Então, assim, a tecnologia que a gente desenvolveu, ela permite que você navegue em outros mares, né? Agora, quando você pergunta sobre problemas, dificuldades, ameaças, aí são inúmeras, porque você é uma startup que está entrando no mercado gigantesco para enfrentar os grandes fornecedores, né? E, em algum momento, isso vai incomodar alguém, tá? Porque a gente vai oferecer soluções de uma qualidade igual e muitas vezes superior a que esses grandes fornecedores oferecem hoje em dia e a um custo infinitamente menor. Então, com certeza, em algum momento, alguém vai bater na nossa porta, talvez aí para fazer uma oferta de compra, para ver se a gente para com essa brincadeira, né? A outra questão a gente está numa área, como eu disse lá no início, de hard science. Então, a gente não faz simplesmente o desenvolvimento e lança no mercado. A gente precisa de publicação científica, a gente precisa de pesquisa. Então, a coisa não funciona de uma forma aleatória. E pesquisa no Brasil, ela tem um custo muito alto, né? E uma startup bancar pesquisa no Brasil é quase uma loucura, né? Então, essa é uma das grandes dificuldades, e o acesso ao capital. A gente tem investimento, mas os investimentos eles são muito pequenos em relação ao que a gente precisaria para acelerar o desenvolvimento, né? Então, sempre a grande dificuldade é como fazer tecnologia de ponta com pouquíssimos recursos. Então, se a gente tivesse, eu diria para você, metade dos recursos que os grandes fornecedores têm, a gente já estaria muito, muito, muito desenvolvido, né? Então, as grandes dificuldades basicamente são essas. Pesquisa, que tem que ter investimento, o capital, que é muito limitado, né? E a estrutura, que é muito pequena. Quais ODS você diria que a empresa de vocês estão contempladas e quais vocês atuam e o porquê? Quando nós participamos do Accelerate, se não me falha a memória, foi em 2019, eu diria que talvez a gente não devesse participar daquela turma. Talvez a gente devesse ter participado da turma seguinte, porque em 2019 a gente ainda estava em fase de desenvolvimento, né? Então a gente ainda não estava com a solução finalizada, e isso terminou, de certa forma, apesar de ter chamado muita atenção, né, principalmente de investidores, a gente ainda não estava preparado para, por exemplo, chegar numa final, né? Então, nós participamos para aprender, para interagir, as pessoas que participaram nos ajudaram muito, foram muito bacanas, né? E aí você ter contato com outras empresas, com outras startups, que também estão trabalhando, focando nas ODS, e também querem atingir o impacto social, você termina sempre aprendendo muito, né? Na época, a gente estava focando muito na ODS 3, de saúde e bem-estar, né? A gente ainda continua focando nela, apesar de que nas ODS, se você começar a analisar uma a uma, você vai ver que consegue se enquadrar em mais de uma, né? Mas a gente ainda continua focando na de saúde por um motivo muito simples. A gente não conseguiu levar a solução para que mais pessoas utilizem. A gente já teve contato com pessoas do Ministério da Saúde, por exemplo, durante a aceleração que nós fizemos no BNDES, o BNDES Garage, nós falamos diretamente com representantes do Ministério da Saúde. Eles se interessaram muito pelas nossas soluções, mas aí teve o início da pandemia, aí teve, na sequência, a briga entre o ministro com o presidente, e aí toda a equipe do ministro foi destituída,
né, e as pessoas com as quais a gente estava falando para iniciar esses projetos, né, que tinham ligação direta com a ODS, eles terminaram sendo interrompidos, né? Então, a gente continua focando na 3, ainda não acabou, né? Estamos em 2022, temos até 2030 para poder erradicar doenças como malária, tuberculose. Então, a gente já tem uma solução pronta e o próximo passo agora é tentar interagir ou com o governo ou com outros países, né, para que eles coloquem em uso a ferramenta para ajudar a população. Senão, nada disso vale, sabe? A gente tem visto, eu particularmente, que geralmente estou à frente dessas participações, às vezes me irrita um pouco, porque há muito discurso e pouca ação, sabe? Você encontra encontros, reuniões, congressos, palestras, todo mundo falando de ODS, e eu fico louco ali, né, falando, gente, ó, o tempo está passando, 2030 está em cima e a gente precisa colocar as soluções na rua, né? Tem muita burocracia ainda envolvida, porque apesar da, do conceito das ODS ele ser muito interessante, mas a aplicação, a execução, geralmente é feita pelos governos. E aí você não vê tanto interesse, né, em seguir as ODS para implementação, para resolução de problemas. Então, há muitas promessas, há muitos projetos, mas a gente precisa mais de execução e menos discurso. O planejamento dos processos da empresa, eles hoje possuem uma agenda pensados na ODS, né? Você comentou um pouquinho que talvez vocês ainda não estivessem prontos, não devessem ter sido contemplados nesse primeiro momento, nessa aceleração, né? Mas queria te perguntar se isso realmente teve alguma consequência no sentido de vocês implementarem os ODS na cultura mesmo da empresa, se isso teve algum impacto no planejamento dos processos, dos produtos, no modelo de negócio de forma direta. Tem sim, veja, eu estava falando de 2019, né, que a gente ainda não estava preparado, estamos em 2022, evoluímos muito de lá para cá e hoje a gente tem a solução pronta para uso, né? O trabalho ele vem sendo feito de contato, né? Internamente a gente continua muito forte com esse propósito, né? De impactar a vida das pessoas positivamente, em auxiliar as pessoas em erradicar essas doenças, né, contribuindo aí com um diagnóstico mais preciso e mais rápido. A gente nós estamos ligados, a Pixels é uma startup que está ligada ao Instituto de Cidadania Empresarial, aí de São Paulo, o ICE, né? A gente tem um empréstimo do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, que é administrado pelo pessoal do ICE, e o pessoal do ICE é voltado totalmente para a questão do impacto social, né? E ano passado, no final do ano passado, segundo semestre, o pessoal do ICE nos patrocinou com uma mentoria muito bacana do pessoal do Sistema B, né? O Sistema B ele tem um conceito muito amplo, né, de impacto, então ele olha, ele consegue enxergar dentro da empresa várias áreas em relação à questão do impacto social. Nós fizemos um assessment, nós fomos classificados lá numa determinada pontuação e a gente tem uma espécie de tarefa de casa para desenvolver, né, para chegar numa pontuação mínima para permitir, por exemplo, uma certificação no Sistema B, né? E aí o Sistema B, ele traz essa questão muito forte do impacto social. Dentro do assessment tem, por exemplo, uma área que se relaciona diretamente com as ODS. Então, você sabe exatamente onde está classificado, quais são as áreas onde você pode impactar e o que você precisa para chegar lá. Vocês fazem a comunicação dos impactos e do trabalho de vocês, que vocês têm, né, o trabalho de impacto na sociedade, como é que vocês fazem não esse retorno para o público? Essa é uma pergunta muito interessante, Beatriz, e aí talvez seja uma área de oportunidade até para vocês, jornalistas, viu?
como startup, geralmente, a gente, no início, procura focar muito no desenvolvimento da solução, tá? E aí, o lado interno da empresa, né, tanto a parte da estrutura administrativa, quanto a parte de comunicação, ela se torna um caos. Por quê? Porque você tem poucos recursos e aí você tem que optar. Você tem muita coisa para fazer, muita coisa que você precisa investir, mas você tem pouco dinheiro, né? E aí sempre a, o modo, digamos assim, mais comum que os gestores atuam é: vamos investir no desenvolvimento da solução. Porque se a gente tiver comunicação, se a gente tiver uma administração toda bonitinha, mas não tiver o produto, nada acontece, né? E aí começa a se desenvolver o produto, aí às vezes você tem um produto pronto, você começa a rodar, mas você não tem uma estrutura administrativa montada, área de pessoal, área financeira, e você não tem a parte de comunicação, porque hoje todo mundo se acha um excelente comunicador, né? Aí a pessoa acha que só colocar um post lá no Instagram já é o suficiente para todo mundo ver. Aí eu vou te dar um exemplo que aconteceu, na verdade, no nosso time. Eu tenho um time muito jovem, né? Mais ou menos assim, da idade de vocês, e as pessoas empolgadas: Paulo, vamos publicar no Instagram, porque aí a gente vai ganhar visibilidade. Aí eu falei: ok, mas quem é que está no Instagram? O tipo de negócio que a gente vai comunicar para quem? Essas pessoas estão no Instagram? Não estão. Os laboratórios estão lá. Não, os decisores não estão lá. Os decisores estão no LinkedIn, né? Então, você vê, às vezes é uma comunicação que você faz no lugar errado, que você não atinge o público. E aí, o que é que a gente faz? A gente faz a comunicação também no Instagram, né? A gente começou agora, mas tudo é muito, eu diria para você, assim, artesanal. Esse ano é que a gente está contratando uma empresa para fazer a parte de comunicação em mídias sociais, né? Eu tenho explorado muito o LinkedIn, mas quem é que está fazendo isso? Sou eu. Então, se você for entrar lá, tanto na página da Pixels quanto na minha, pessoal, você vai ver que os posts eles são muito espaçados, né? E aí você começa a analisar qual é a efetividade disso. É pouca, né? Porque você comunica hoje, aí passa 2 semanas, 3 semanas para fazer uma nova comunicação. Tecnicamente é errado. Mas eu diria que isso aí é basicamente em função dos poucos recursos, né? Esse ano a gente está começando a se estruturar. A gente recebeu, inclusive, uma proposta bem audaciosa de uma empresa de São Paulo, mas é muito cara para a gente para esse momento, né? Talvez ela fique para um segundo momento, que aí envolve assessoria de imprensa, aí envolve um trabalho mais profissional para a divulgação da empresa. Eu queria te perguntar o que você considera mais inovador na empresa de vocês e por quê? E como essa inovação impacta o setor, né? Você já falou bastante sobre isso, sobre o setor, sobre os impactos, mas queria que você falasse mesmo o que você acha que é inovador na ideia, no modelo de negócio, no sentido, né, de ser algo novo, né? Nunca visto. Tá. Imagine você o seguinte: um cenário de laboratório, onde o profissional da área de saúde tem que ir todos os dias lá para olhar no microscópio ou para receber a informação de alguém para ele dar o laudo e ele assinar o laudo lá do exame do paciente. Tá? Aí, olha o comentário que aconteceu ontem no Hospital de Câncer. Uma patologista falou assim: nossa, com essa solução aqui, eu vou laudar de casa. Então, tudo isso que se fala do home office, né? Todo mundo trabalha home office. Ela disse: o meu trabalho não pode. Eu vim para cá, para o laboratório, durante a pandemia, todo mundo sendo infectado, e eu era obrigada para vir para o laboratório porque eu tinha que estar lá presente para laudar. Com a nossa solução, você pode ter um microscópio dentro do laboratório, com alguém colocando lá uma lâmina, e o laudista, ou profissional que vai assinar o laudo do exame, ele pode estar na casa dele, ele pode estar numa rede na praia, ele pode estar em outro país, porque é só ele ter uma conexão com a internet,
Ele vai acessar a nossa plataforma que está na nuvem e poder ver a imagem do exame e poder dar o laudo, né? Então, quando você começa a entregar uma tecnologia que permite mobilidade, nosso equipamento, por exemplo, ele pode estar fora do laboratório. Olha que coisa bacana. Imagine uma comunidade, por exemplo, eu morei em São Paulo, perto ali da região do Morumbi, né, subindo ali a Giovanni Gronti, e você tem Paraisópolis, né, que é a segunda maior favela de São Paulo. Imagina se você tem uma salinha para coleta de exames lá em Paraisópolis, onde as pessoas pudessem fazer suas coletas, o equipamento ele poderia transmitir a imagem para um médico em qualquer lugar do planeta, né, laudar aquele exame. Então, você tem mobilidade. Uma das ideias, por exemplo, para você ver o quanto essa tecnologia ela pode ajudar, quando a gente estava conversando com o pessoal do Ministério da Saúde, nós estamos desenvolvendo agora um exame que é o de prevenção de câncer de colo de útero, né, que é o Papa Nicolau, que as mulheres fazem e devem fazer com frequência, né? A ideia deles era que eles colocassem um equipamento dentro de um navio da Marinha que percorre as populações ribeirinhas lá no Amazonas. Então, tem populações que moram à beira do rio e que quase não têm contato com médicos. Então, eles queriam levar esse navio, que é um navio hospital, fazer a coleta das amostras, colocar no equipamento e um médico que estaria em Manaus, na capital, ele faria o laudo para ter o resultado na hora, né? Porque o que a gente precisa é só de uma conexão de internet. A partir do momento que o equipamento fotografa, ele manda essa imagem para a nuvem e ela já está disponível na nossa plataforma, né? Então, a gente traz muita celeridade, mobilidade, né? Então, isso tudo pode ajudar muito em relação à tecnologia que a gente coloca à disposição. Você considera que o modelo de negócio de vocês é reprodutível, é um modelo que dá para ser utilizado por outras empresas, que é, sabe, de fácil acesso, que é de fácil distribuição e desenvolvimento e tudo mais? Tá. Trabalhar com hardware aqui no Brasil, Beatriz, é quase uma insanidade, tá? E quando você fala de uma startup produzir hardware, aí geralmente as pessoas dizem assim, pode mandar internar que é tudo louco, né? Por quê? Porque o custo é muito alto, a parte burocrática para regularizar é muito complexa, tá? Então, para reduzir esse impacto, o que é que a gente está fazendo? Ao invés de a gente montar uma fábrica, a gente está se associando com fábricas que já existem. Então, eu estou concluindo agora uma negociação com uma fábrica de equipamentos de produtos para a saúde que se interessaram em produzir e distribuir o nosso equipamento no Brasil. Tem uma segunda indústria aí de São Paulo, que a gente já visitei a indústria, enfim, a gente já está numa conversa muito avançada, inclusive para exportação desse equipamento com a nossa tecnologia. Essa indústria ela já vende produtos da área de saúde para mais de 100 países no mundo, né? Então, assim, a possibilidade de escoar isso aí, ela é muito, muito grande, né? No futuro, eu posso me associar até a uma indústria que queira, talvez, aí, não só representar, mas ele queira adquirir o equipamento. E aí a gente fazer uma venda, ele faz a venda do equipamento, eu faço a venda do algoritmo, né, do software, e aí a gente pode trabalhar junto. Então, assim, existem várias possibilidades que a gente pode caminhar nesse sentido. E em relação ao modelo de negócio, ele é muito simples, não é? Hoje, existe uma pesquisa que ela fala que, no futuro, o mundo vai ser uma grande prateleira. O que isso quer dizer? Que tudo vai ser locação. Você vai locar tudo, tá? Você dificilmente vai comprar mais alguma coisa. Tudo que você quiser, você vai locar, né? Por quê? Porque é prático, né? Você vai lá, faz a locação, depois devolve, né? Então, esse processo de assinatura para as empresas, ele é muito prático. É um processo que custa menos para eles, né? O desembolso inicial, e faz com que ele vá avaliando a solução ao longo do tempo.
A hora que ele não quiser mais, ele encerra o contrato ali e acaba a assinatura, né? Então, a parte de hardware, a gente está trabalhando dessa forma, associando com outras indústrias que já estão da área, e a parte do modelo de negócios, eu diria para você que é o presente e é o futuro. Ainda muita coisa vai acontecer dentro do laboratório com esse modelo de negócio. Queria que você me falasse, né? Você já falou bastante sobre, mas só desse algumas considerações finais a respeito da participação de vocês no Accelerate mesmo, no programa da ONU, no sentido de o que ficou, coisas que a empresa, né, passou, seja de mentoria, seja de aprendizado, assim, coisas que você talvez achou que ficou faltando. Tá, em relação ao Accelerate, eu acho que o ponto mais relevante é que o programa acaba e você continua mantendo contato, tá? Então, eu acho que isso aí é o ponto mais relevante. Eu sempre recebo mensagens, notícias, acontecimentos, eventos. Então, a gente termina se tornando uma espécie de alumni, né? Continua ali a relação. Dentro do programa, a gente aprendeu bastante, porque você está lidando com informações vindas direto da fonte, né? Às vezes da própria ONU, né? Então, foi muito relevante, foi muito aprendizado. A interação com as outras startups também foi de extrema relevância, porque você tinha ali naquele meio empreendedores que talvez estivessem num estágio mais avançado do que o nosso, né? Isso terminou contribuindo bastante. Então, o programa realmente ele foi muito relevante, né? Para a gente, volto a afirmar, talvez fosse mais interessante se a gente entrasse no ano seguinte, né? Já que a gente estaria melhor preparado, com a solução já pronta. Mas a gente sempre foi muito precoce em relação a isso, né? A gente sempre entrou um pouco antes e mesmo assim saía com algum ganho. Então, a gente tem esse contato permanente, né? Bom, e em relação de uma forma geral, a Pixels, a gente continua com essa perspectiva, agora entrando na área de patologia digital, de poder contribuir com diagnósticos de câncer, né? Então, isso vai ser de uma relevância realmente enorme. Se a gente fala que 70% mais de 70% da população não tem acesso a um plano de saúde privado, né? Então, imagina vocês como é que deve ser feito diagnósticos de câncer, né? Quantas pessoas estão morrendo sem saber até que tem um problema, né? Quantas pessoas poderiam ser diagnosticadas e ter o início de um tratamento decente, né? Então, a gente acredita muito que isso vai poder contribuir. E com isso, a gente vai se encaminhando para o fim de mais um episódio do LecoCast, em parceria com o Observatório de Inovação e Criatividade. Agradeço ao Paulo pela entrevista de hoje e deixo um convite para você que gostou desse conteúdo e quer saber mais sobre o assunto. Para continuar acompanhando o projeto Saberes da Inovação, siga o Lecotec nas redes sociais. Estamos no Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn e Telegram. Lembrando que o Observatório de Inovação e Criatividade tem perfis próprios nas redes sociais. Basta procurar por @oicriativas no Facebook e no Instagram. Você pode ficar por dentro desse e de outros conteúdos sobre comunicação, tecnologia, inovação e criatividade em lecotec.faac.unesp.br, também em oicriativas.faac.unesp.br. O LecoCast de hoje se despede por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e a gente te espera no próximo episódio.